para essa temática do projeto integrador ao qual vocês estão desenvolvendo. Bom dia, Christopher. Bom dia. Vamos lá. Bom, então o primeiro ponto. O que é agressão em sentido estrito? Será que toda violência é uma agressão? Como a gente pode categorizar a agressão? Então, a princípio, a gente pode dizer que é todo comportamento físico ou verbal que tem a intenção de causar danos. Então, aqui, quando, por exemplo, um chefe grita com o seu empregado porque ele deliberadamente quer humilhar e quer causar um dano psicológico. Isso é um tipo de comportamento agressivo. Ou ainda quando você fica frustrado que não sai, colocou lá uma ficha, por exemplo, numa máquina para comprar salgadinho, e você fica muito frustrado que o salgadinho não sai, e você começa a chutar aquela máquina. Também existe aqui uma intenção de causar danos. É importante que nós façamos, a princípio, uma distinção entre dois tipos de comportamento agressivo vigentes, sendo um a agressão hostil e o segundo a agressão instrumental. Primeiro, quando nós falamos em agressão hostil, nós falamos em uma agressão que é veiculada em relação à raiva. É uma relação que tem um forte teor emocional. Aqui nós podemos dizer, por exemplo, que as discussões, por exemplo, em âmbito familiar, que levam à prática do homicídio. Isso é um tipo de agressão hostil. Não existe um planejamento nesse tipo de coisa, não existe... Acho que chegou alguém aqui, né? Não existe uma premeditação, por assim dizer, em relação a esse ponto. Aliás, aqui a gente pode fazer uma diferença. A agressão hostil, ela é quente e furiosa, enquanto a agressão instrumental, ela é fria e calculista. A agressão instrumental é aquela que vai colocar, na verdade, a agressão como um meio para se atingir um fim, como, por exemplo, em um assalto. O indivíduo ele adota uma postura agressiva em relação ao outro, mas não necessariamente porque ele está nervoso, não necessariamente porque ele está com raiva, mas porque ele quer obter um fim, nesse caso, o acesso ao bem material. Um exemplo interessante que eu sempre dou é o terrorismo. Muitas pessoas acham que os atos terroristas ou ainda os tiroteios em escolas americanas, que são tão comuns, né? Ano passado, por exemplo, aconteceram 3.000, né? 3.000 atentados terroristas em escolas. Nós podemos dizer que é uma agressão instrumental. Quando, por exemplo, o Estado Islâmico organiza um ataque, né? Em 2015, por exemplo, onde o Estado Islâmico foi muito ativo na França, ele organizou, primeiro, um tiroteio contra o seminário Charlie Hebdo, que é uma revista que faz sátiras, né? Eles fazem caricaturas, né? Posteriormente, realizaram um tiroteio dentro de uma casa de show chamada Bataclan, durante um show de uma banda chamada Eagles of the Black Metal. E, por fim, na cidade de Nice, né, já no interior da França, no dia do aniversário da queda da Bastilha, um terrorista do Estado Islâmico com um furgão, uma van, atropelou, né, dezenas de pessoas na rua. Mas em todos esses três casos, não se trata de uma agressão hostil. O objetivo era, na verdade, haviam muitos objetivos aqui involucrados, mas, sobretudo, chamar a atenção das pessoas que não estavam nesses atentados. Ou seja,
quando o Estado Islâmico faz um atentado contra a França, isso gera ampla repercussão midiática, leva o nome do grupo terrorista a ser pronunciado pelos 4 cantos do planeta, leva essas instituições, inclusive, a conseguirem mais membros, né? E, consequentemente, não estamos falando aqui de um fim em si mesmo. Então, nesse caso, quando, por exemplo, houve o atentado contra o Charlie Hebdo, eu não sei se vocês se lembram, mas no mundo inteiro houve a proliferação de 2 tipos de hashtag. Uma, Jesus son Charlie, ou seja, todos somos Charlie, e outra, Jesus non Charlie, nós não somos Charlie. Enfim, é muito diferente, por exemplo, do que uma briga entre 2 homens bêbados, que acaba em facada, tiro, etc, etc. Aliás, tem um bar aqui perto de casa que aconteceu uma tragédia muito parecida. 2 bêbados começaram a discutir, um puxou uma faca por outras pessoas se envolveram para tentar ajudar, mas acabaram agredindo também. Não existe nenhuma finalidade instrumental nisso, né? Como é também na maioria dos casos passionais, né, de violência passional. Não existe exatamente uma finalidade instrumental. Logo, os mecanismos que vão veicular um tipo de agressão e outro tipo de agressão são mecanismos totalmente diferentes. Quando nós falamos, por exemplo, da agressão hostil, em sentido estricto, é uma agressão que vai, né, do ponto de vista neurobiológico, que vai recrutar, sobretudo, uma ação da amígdala, uma ação muito intensa da amígdala, em revelia da ação do córtex pré-frontal. Nós podemos dizer que o córtex pré-frontal, que é, na verdade, né, a área social do nosso cérebro, ela vai funcionar como uma espécie de um freio em relação à raiva, né, em relação a esses atos extremos, por assim dizer. Aliás, deixa eu cortar um pouco para mim. Eu não aguento ficar olhando para esse slide muito tempo. Eu nem estava apresentando o slide, então. Um exemplo de agressão hostil, enfim, essa é engraçado. Mas quando eu era mais garoto, eu fui fazer um curso em um determinado local e eu raspei havia um ferro, né, um negócio estranho ali no estacionamento, e eu raspei a porta do meu carro nesse ferro, e eu fiquei bravo com a situação e chutei a porta e quebrei o dedo do pé, gente. Eu quebrei o meu dedinho do pé. Enfim, aqui eu não planejava quebrar o dedo do pé ou chutar a porta e ela melhorar com conta disso. Não, foi uma agressão hostil, né, que foi veiculada por conta da frustração de ter o carro ali lixado, né? Algo que é muito diferente, por exemplo, do que alguém que invade a casa de outrem querendo roubar um item, querendo roubar alguma coisa. São 2 padrões totalmente distintos. Eu nunca sei quando está compartilhando a tela de fato. Acho que agora tá, né? Vamos lá. Ok. Então, aqui, eu acho que está bem claro, né? Então, a agressão uma definição: comportamento físico ou verbal que tem intenção de causar danos. Então, quando você xinga alguém, quando você agride alguém, quando você ameaça alguém, ok? Isso vai se classificar como um tipo de agressão. A agressão hostil, ela é impulsiva, menos reflexiva, vai derivar sobretudo, de uma situação de falta de controle, né? Por isso que muitas vezes, por exemplo, a bebida, ela é um vetor da violência. Não exatamente porque ela causa violência, mas ela vai diminuir a ação dos freios, né? Nesse caso do córtex pré-frontal, que vai induzir ao pensamento reflexivo. A agressão instrumental, ela segue em outro caminho, né? Como eu disse aqui, os atos terroristas, como, por exemplo, o atentado de 11 de setembro nos Estados Unidos. Nós não podemos dizer aqui que os terroristas eram todos pobres, que estavam frustrados. Não, eram pessoas ricas, eram pessoas que tinham formação acadêmica elevada
Entre os terroristas, por exemplo, haviam pessoas que tinham mestrado. Aliás, o próprio Osama Bin Laden, ele foi durante muito tempo agente da CIA nos Estados Unidos, era uma pessoa de uma família imensamente rica, etc, etc, mas a organização Al-Qaeda tinha alguns objetivos específicos. Dentre esses objetivos, estava chamar a atenção do mundo e também causar prejuízo aos norte-americanos. Estima-se que o atentado de 11 de setembro custou, em média, $500 mil, contudo, conseguiu perpetrar de dano mais de 500 bilhões de dólares, né, a menos dentro da economia americana. Enfim, isso aqui é instrumental, é planejado, não tem nada a ver com um lance hostil, né, como é uma briga de trânsito, né? Aliás, claro que aqui, né, como a gente vai ver, as variáveis culturais vão influenciar largamente. Eu tenho um colega que ele sempre conta, eu tenho um colega que ele mora em São Petersburgo, na Rússia, ele sempre fala claramente para mim, ele fala, Thiago, aqui na Rússia, ou melhor, em lugar nenhum, né, é bom arranjar uma briga de trânsito, mas na Rússia é muito pior, né, porque geralmente você arranja a briga de trânsito, o cara já sai de carro com um machado, já sai de carro, enfim, os russos, eles não estão para brincadeira, né? Um outro exemplo aqui, ó, tá o Christopher, lembrei dele aqui. Um outro exemplo, eu não sei se vocês se lembram, mas em algumas aulas anteriores cogitaram a hipótese de uma luta entre o professor Tiago e o lutador Anderson Silva, né? E eu enfim, né, para não... como o Anderson aí já está acima aí da idade e tal, eu achei melhor não, mas vamos supor que eu vou lutar com ele, eu vou ter um objetivo, sei lá, ganhar um cinturão, ganhar dinheiro, etc, etc. Essa vai ser uma agressão instrumental, talvez uma agressão injusta, né? Enfim, mas vai ser uma agressão do ponto de vista instrumental. Bom, primeiro, então, existem algumas teorias sobre a agressão. 3 vão se sobressair. A primeira é a agressão enquanto fenômeno biológico. A segunda, a agressão enquanto uma resposta à frustração. E a terceira, a agressão enquanto um comportamento aprendido. Primeiro, vamos então nos debruçar sobre a agressão enquanto um fenômeno psicológico. Os primeiros, aliás, a falarem sobre isso, cada um a seu modo, né? Foi Sigmund Freud. Para o Sigmund Freud, a agressão ela se relacionava a uma pulsão de morte, né? Era uma espécie de um instinto primitivo. E num diapasão parecido, mas numa perspectiva diferente, Konrad Lorenz vai afirmar que a agressão ela é um impulso instintivo que guarda relação com padrões da nossa história evolutiva. Se nós imaginarmos que os seres humanos eles são frutos de gerações do passado, ok? E que a agressão ainda existe no presente, cabe aqui refletir qual é a utilidade que a agressão teve no passado. Porque se a agressão, enquanto comportamento, ela consegue chegar até o presente, principalmente essa agressão hostil, que não é reflexiva, que guarda menos relação com as variáveis culturais, há de se considerar a possibilidade de um tipo de funcionalidade dentro desse comportamento agressivo. Aqui um exemplo interessante, mais contemporâneo, David Buss e Todd Shackford. São dois psicólogos sociais que eu admiro muito. Aliás, David Buss, no início da década de 90, ao meu ver, é quem vai, né, trazer a psicologia evolucionista para o mundo pop, né? As pessoas vão saber o que é psicologia evolucionista. Claro que hoje, né, Steven Pinker, né? Quando a gente fala do maior departamento de psicologia do planeta, né, que é de Harvard, e do chefe, né, e é um psicólogo evolucionista, Steven Pinker, aqui já não resta dúvida, né, já se torna indubitável a importância da psicologia evolucionista. Mas aqui
o David Buzz e o Todd Shortford vão dizer o seguinte: o comportamento agressivo foi uma estratégia para obter recursos, para se defender contra ataques, para intimidar ou eliminar concorrentes masculinos por mulheres, dissuadir companheiros de infidelidade sexual. Aliás, um modelo que nós temos para aferir se isso é verdade é observar as sociedades contemporâneas que ainda vivem como coletores e caçadores e que não tiveram contato com a civilização, né? Geralmente vão ser agrupamentos que vão ter lógicas universais, seja os Ash na Bolívia, seja os Tapaucos Papuãs na Nova Guiné, enfim, todos esses grupos eles vão ter um tamanho parecido, girando em torno de 150 membros, e vão ser grupos que praticam violência instrumental, né? Aliás, dentre esses grupos, a maior forma de violência instrumental, as guerras tribais, geralmente elas se dão por disputas sexuais. Então, vamos supor que um determinado grupo sequestra mulheres do outro grupo, o outro grupo, por sua vez, para reaver, né, essas mulheres, ataca aquele grupo e sequestra também aquelas mulheres daquele grupo. Então, aqui, a lógica é que talvez, né, indo aqui tanto no que propõe Freud, tanto no que propõe Konrad Lorenz, e principalmente no que propõe os psicólogos evolucionistas contemporâneos, né, que vão ter um arcabouço teórico e empírico melhor para lastrear as suas hipóteses, né, do que esses teóricos do passado, existem evidências significativas que a agressão ela tem um ponto inato. Então, dentro dessa perspectiva, vai se tratar, a princípio, né, de um padrão de comportamento inato, ou seja, que não demanda, a princípio, aprendizado formal com outros membros da espécie. Bom, então aqui nós podemos falar, a princípio, das influências neurais. Deixa eu cortar de novo para mim, que ficar olhando esse slide aqui acaba me cansando. E o Christopher não comentou comigo se o Anderson Silva ia topar a luta, o conflito, mas eu acho, enfim, né, que vista aí a situação dele, eu prefiro não entrar nesse conflito. Bom, o primeiro ponto, quando nós falamos de influências neurais, é tentar entender que o nosso computador, ele é como se fosse o nosso cérebro é como se fosse um computador, ou seja, um hardware. Logo, a sua distribuição, a sua composição vai guardar uma relação com o seu funcionamento, por assim dizer. E aqui nós temos alguns insights interessantes. Primeiro, cérebros anormais podem contribuir para o comportamento anormalmente agressivo. Por exemplo, uma série de estudos aponta que os criminosos agressivos, sobretudo aqueles que praticam a violência, a agressão hostil, são os que têm as menores amígdalas, né? Como a gente bem sabe, a amígdala é um processador de emoções e que tem uma relação muito forte com o comportamento agressivo de maneira geral. Um outro ponto interessante é a funcionalidade do córtex pré-frontal. Em uma série de baterias laboratoriais, muitas delas realizadas no Texas, nos Estados Unidos, eles aferiram o seguinte: colocaram criminosos violentos e criminosos não violentos dentro da ressonância magnética, sabe? Você entra ali naquela máquina e tal, e o que eles perceberam? Os indivíduos menos agressivos, não agressivos, eles têm uma maior intensidade de função, uma maior intensidade elétrica no córtex pré-frontal do que os indivíduos não agressivos. E como eu bem disse, o córtex pré-frontal, ele é uma espécie de um freio. O córtex pré-frontal, ele é a parte mais moderna do nosso cérebro, e se nós compararmos com outros animais, nós chegamos à seguinte perspectiva:
quanto maior o córtex pré-frontal daquela espécie, mais complexas são as relações sociais que ela desenvolve, né? Quais outros animais vão ter córtex pré-frontal grande? Golfinho, bonobo, chimpanzé, gorila, orangotango, morcegos, hematófagos. Aliás, eu acho que eu já contei essa do morcego, que um vomita na boca do outro, etc, etc. Aqui, ó. Ele tá com o oponente marcado, professor, para sábado no UFC. Eu vi, Christopher, sábado, se não me engano, eu vi no Fantástico, no domingo, eu vi no Fantástico, ou em algum outro programa jornalista, e eu já lembrei do Christopher na hora, e já imaginei, já, né, que talvez ele marcou esse outro competidor aí no UFC para fugir de mim. Eu acho que essa que é a verdade. Enfim, mas quando ele se recuperar aí, né, da luta, quem sabe, né, possa aquela luvinha lá básica, na humilde, né, enfim, para não fazer muito estrago. Legal que o Christopher aqui também percebeu aqui que ele arranjou um outro competidor aí mais fraco, né, para fugir da agressão. Bom, então, primeiro ponto, né? Influências neurais, cérebros anormais. Um exemplo interessante, aliás, a própria psicologia, ela vai olhar para o cérebro, eu acho que é algo que eu já disse em outras aulas, a partir do caso Phineas Cage, no final do século XIX, quando, por meio de uma explosão, a amígdala do Phineas Cage é arrancada, né? Retirada totalmente, e isso vai mudar o comportamento dele. Mas, no geral, o comportamento agressivo vai se relacionar com o tamanho da amígdala, nesse caso, uma amígdala muito pequena, e também com o ritmo da atividade cerebral do córtex pré-frontal. Indivíduos muito agressivos, geralmente, eles têm uma menor intensidade de atividade no córtex pré-frontal. Essa vai ser uma primeira resposta, por assim dizer. Agora, claro que nós temos que considerar também as influências bioquímicas. E uma delas, a gente pode falar de drogas de maneira geral, mas não só na sociedade ocidental, mas ainda mais na sociedade oriental, o álcool ele é universal, né? Aliás, o próprio Código de Hammurabi, por exemplo, falava sobre álcool e previa, sabe o que tinha de punição, gente? Para quem fazia cerveja ruim, a pena era ser afogado dentro da própria cerveja. Imagina o que seria, né? Essas Ambevs, essas Kaiser, enfim, ia ser genocídio, mas o fato o álcool ele está muito presente na vida humana, porque ele é muito fácil de fazer. Evidências arqueológicas, por exemplo, apontam que os homens há 200 mil anos atrás muito provavelmente consumiam álcool obtido através de frutas. Aliás, outras espécimes de primatas, né, sobretudo pequenos primatas, como mico-leão dourado, macaco rhesus, principalmente o rhesus, né, eles consomem aquele álcool natural que se faz através de fruta e gostam disso, né? O rhesus, inclusive, ele é muito susceptível à dependência alcoólica. Se ele tiver lá uma árvore, né, com várias frutas, né, que fermentaram e geraram álcool, ele fica ali bebendo o dia inteiro, ele come um pouco a frutinha com álcool, desmaia, come um pouco a frutinha com álcool, desmaia, enfim, ruim, né? Mas o fato o álcool, ele produz uma menor resposta cerebral, sobretudo no córtex pré-frontal. Por quê? Porque, primeiro, ele vai diminuir o seu fígado está ali processando o álcool. Então, consequentemente, mais oxigênio tem que ser enviado ao fígado e menos oxigênio é enviado ao cérebro. Isso reduz o seu poder cognitivo, mas também tira os seus freios, por assim dizer, né? Como eu disse, o córtex pré-frontal passa a funcionar de maneira menos eficiente e aqui, tanto o seu freio em relação à violência, né? Como também a inibição, né? Quantas pessoas, por exemplo, não são tímidas, bebem e voilá, né? O cara tá lá dançando na pista, etc, etc. Aliás, cuidado com a formatura de vocês, hein, gente? Guardem o álcool.
Eu consegui voltar, mas está falhando para mim. Deixa eu abrir aqui. Aqui, eu sempre acho que está compartilhando a tela e não está. Vamos compartilhar. Então, aqui, influência bioquímica, álcool. Aqui a gente pode partir, inclusive, para as estatísticas criminais. Nos Estados Unidos, por exemplo, mais de 50% das agressões domésticas e violências que terminam em morte se iniciaram a partir de pessoas que estavam bebendo, né? Então, de maneira geral, o beber, o consumir álcool, acaba por ser um vetor da violência. Não exatamente porque ele te deixa nervoso, mas porque ele reduz a sua capacidade cognitiva, sobretudo a atividade do córtex pré-frontal, que serve como um freio reflexivo, né? Consequentemente, aumenta a probabilidade de violência e um tipo de agressão específica, né, gente? Que é a agressão hostil. Não vai ter um efeito exatamente derivado da agressão instrumental. O segundo ponto, e ao meu ver, esse é praticamente indubitável, é a questão da testosterona. A testosterona, de novo, né? Se nós formos observar, aliás, muitos estudos foram feitos, né, no âmbito prisional. Os indivíduos violentos, né? E não apenas os homens, inclusive as mulheres, são indivíduos que vão ter um maior nível de testosterona. A testosterona, ela induz, ela aumenta a susceptibilidade e a sensibilidade do indivíduo em relação à raiva e também aos estímulos sexuais. Aliás, aqui eu tenho até uma teoria, um ponto interessante. Alguns anos atrás, uma feminista norte-americana que estava fazendo um mestrado, ela começou a tomar doses de testosterona muito elevada. Elevada que eu estou falando é 1 grama por semana. Se nós imaginarmos aqui uma testosterona de farmácia, como por exemplo, popular aqui no Brasil, Durateston, que vai trabalhar com quatro tipos de testosterona: cipionato de testosterona, decaonato de testosterona, propionato de testosterona e enantato de testosterona. Se eu não me engano, é isso. São 4 tipos. O que muda em cada um? É o tempo de ação. O propionato é em 24 horas, o enantato, me corrige, se alguém for melhor de bioquímica que eu, me corrige, gente. O enantato, se eu não me engano, é 14 dias de processamento, o cipionato, 21 dias, e o decaonato, creio que uns 18 dias. Enfim, um blending desse de testosterona vai ter 250 miligramas e ele é aplicado em dose terapêutica a cada 21 dias. No caso da nossa colega, isso que era a cada 21 dias, ela tomava uma vez, 4 dessas, uma vez por semana. Ou seja, uma dose cavalar de testosterona. E o objetivo dela era relatar as sensações dela. E o que ela relatou? Um aumento extremo da libido, mas ela disse que era extremo mesmo, que era algo que incomodava, né? Por exemplo, de ficar excitado vendo cachorros fazendo sexo na rua. E segundo, um aumento extremo da raiva e também da agressão hostil. Ela relatou, por exemplo, nesse estudo, que ela brigou no trânsito, que ela brigou com o marido, que ela brigou no trabalho dela, etc, etc. Então, a testosterona, ela é um vetor importante. Agora um outro ponto também. A testosterona, ela é tanto causa como consequência situacional. Por exemplo, a um time de futebol, né? Você tem lá o Coxa, como que chama? O Coritiba e o Atlético Paranaense jogando, e um perde, o outro ganha, né? Você tem 2 situações diferentes do ponto de vista emocional. Geralmente, aqueles torcedores que ganharam vão ter o nível de testosterona aumentado, enquanto os torcedores que perderam têm o nível de testosterona reduzido, né? Aliás, esse é um fator que explica porque muitas vezes
as torcidas que ganham são mais violentas, por exemplo, do que as que perdem, né? Esse é um ponto interessante. Outro ponto importante a se explicar é a questão da baixa serotonina. Em geral, os indivíduos que são, né, de novo aqui, se remetendo sobretudo a estudos prisionais, que são os indivíduos que demonstram mais comportamento agressivo hostil, são os indivíduos com menor nível de serotonina, ou seja, são de alguma forma mais infelizes, por assim dizer. Agora, um ponto importante, nenhuma explicação biológica ou cultural por si só é suficiente para explicar o comportamento agressivo. Por exemplo, a violência sofrida dentro do lar, né? Será que aqui tem um nome para isso, mas estilo parental, né? Acho que é Paula Gomide aqui no Brasil que fala sobre isso, estilos parentais. Então vamos imaginar, por exemplo, aqueles crianças que sofrem violência extrema. Será que elas serão potencialmente violentas no futuro? E a lógica aqui diz que depende muito dos casos, que algumas pessoas, elas são, de alguma forma, inclinadas a terem, a reproduzirem mais a violência de maneira geral. Bom, aqui tem um ponto importante, 30% dos que sofrem agressões, eles tendem a ser abusadores, ou seja, tem outros 70% que não são suscetíveis a esse efeito. E talvez as variáveis biológicas expliquem. Claro que a gente tem que olhar caso a caso, mas nesses 30% que são mais susceptíveis, existe uma forte inclinação, inclusive genética. Aliás, quando nós falamos de genética, o ponto mais importante a nós observarmos são os gêmeos idênticos. Ou seja, eles vão ter a mesma carga, né, genética, principalmente os gêmeos idênticos que são criados de maneira separada. Por exemplo, foi para um orfanato, um vai para um lado, outro vai para o outro. Geralmente, existe uma grande similitude nos comportamentos que eles vão desenvolver, inclusive no comportamento violento. Aqui, os gêmeos idênticos, de maneira superior ao restante, né, dos outros irmãos populacionais, se um, por exemplo, já foi preso, existe uma probabilidade alta também do outro já ter algum tipo de ocorrência policial em seu nome, né? O que denota aqui o efeito das estruturas genéticas, né? Esse seria o primeiro escopo. Deixa eu verificar se está compartilhando mesmo. Agora deu, pronto, estou aqui. Oi, Valéria. Qualquer coisa você me grita aqui, estou aqui. Vamos lá. O segundo, você está apresentando. Ok. Não. Apareceu uma mensagem aqui, não, mas eu estou. O segundo é a agressão como um tipo de frustração. E todo mundo aqui, gente, eu acho que já passou um tipo de frustração. A frustração, ela entende o seguinte: você estabelece um objetivo e não consegue chegar a um objetivo, e raiva vai derivar desse tipo de situação. Por exemplo, você precisa entregar o trabalho da faculdade para hoje e o computador não quer ligar de nenhum jeito. Isso gera raiva e, consequentemente, isso pode gerar um tipo de agressão hostil. Aliás, esse tipo, né, de frustração serve como base explicativa muitas vezes para a violência doméstica. Então, o indivíduo, por exemplo, ele se frustra com algo fora do ambiente doméstico, e ele traz essa frustração para casa, né, e bate nas pessoas, etc., etc. E vários estudos laboratoriais vão demonstrar que, de fato, a frustração leva os indivíduos a serem mais hostis, né? Teve um estudo de laboratório nos Estados Unidos que eles, enfim, era um jogo, né? Então, alguns ganhavam e outros perdiam.
os que perdiam, e depois eles faziam uma pergunta de como uma determinada pessoa tinha que ser punida. Os que perdiam, geralmente, eles encaravam que a pessoa tinha que ser punida muito mais, porque ela estava com raiva e queria direcionar esse tipo de frustração. Aqui, a frustração, inclusive, eu coloquei até aqui, né, ela revisada, ela não vai ser exatamente a privação. Por exemplo, porque se assim fosse, os celibatários, por exemplo, ficariam mais frustrados sexualmente falando do que as pessoas que não são celibatárias. Mas assim não é, né? Não é assim que funciona. Um exemplo interessante de frustração é o trânsito, né? Onde um indivíduo, por exemplo, imagina aqui em Curitiba, que é bem comum, né? O indivíduo ele entrar na frente do outro veículo sem antes acionar a seta. Claro que isso é um ato totalmente bobo, né? Mas pense, o seu objetivo é ir o mais rápido possível naquela via, e o indivíduo faz isso pode gerar um tipo de frustração, né? A partir do momento que você tem um bloqueio do comportamento que é direcionado aos objetivos. Isso vai levar a um desencadeamento da prontidão para agredir, e muitas vezes, quando você não pode atingir um determinado foco, você muda o foco para outro. Então, por exemplo, você foi humilhado pelo chefe, etc, etc, está muito raivoso, você vai descontar em alguém mais fraco nessa equação. Claro que aqui, ao meu ver, né, a teoria ela exagerou um pouco nessa conexão entre agressão e frustração. Claro que a agressão ela vai produzir uma espécie de uma prontidão, contudo, nós estamos falando de um único tipo de agressão, a agressão hostil. A frustração não vai aumentar a probabilidade da agressão instrumental, que é aquela que coloca a agressão apenas como um meio e não uma consequência em si mesma, né? Bom, esse aqui não importa. Vamos. Bom, uma terceira teoria. Então, a primeira teoria, a agressão do ponto de vista biológico. Segundo, a agressão como um vetor da frustração. Uma terceira teoria é a agressão enquanto um comportamento agressivo. Muitas vezes o indivíduo ele pode entender que a agressão ela pode gerar recompensas, como, por exemplo, uma criança que tem um comportamento muito hostil, é brava, faz birra, bate na mãe, e a mãe o recompensa. Isso pode ser um vetor desse tipo de aprendizado, né? Ou ainda, quando nós falamos por observação. Aliás, quando nós falamos por observação, existe um estudo clássico que vai se sobressair, que é o estudo do Albert Bandura. O que ele fez? Primeiro, ele induziu a frustração nas crianças. Colocou as crianças individualmente em sala com vários brinquedos legais, e depois entrava na sala e falava: ó, criança, não pode brincar com isso aí, tem que guardar, porque esses brinquedos aí são para outra criança, vem aqui comigo. E depois disso ele colocava vídeos específicos. Para uma parte das crianças, era um vídeo de uma pessoa tratando bem aquele boneco João Bobo. E para outra parte, era um vídeo de uma pessoa agredindo o João Bobo. Enfim, e a criança era colocada numa sala que tinha o João Bobo, tinha vários objetos. As crianças que viram o vídeo agressivo, elas demonstraram todas o comportamento agressivo. Pegaram a marreta, bateram, chutaram o João Bobo. Enquanto isso se deu de maneira trivial e muito rara nas crianças que não observaram, né? Aliás, aqui nós podemos denotar, como eu já havia dito, 2 pontos. A criação familiar, né? Então, muitas vezes, no âmbito familiar, é muito comum gritos, violência, etc, etc. Enfim, crianças que saem de lar abusivo, geralmente elas têm 30% a mais de chance de serem também adultos violentos, adultos abusivos.
Ah, professor, e os outros 70%? Ao meu ver, vão se responder por outras variáveis, como a cultura e também a biologia. Um outro ponto é também a cultura. Algumas culturas, mais do que outras, vão enaltecer a questão da violência e até das armas, como é o caso da cultura norte-americana. Por conta disso, a propensão à violência hostil, inclusive a violência instrumental, é muito maior nos Estados Unidos do que muitas vezes em um outro país mais pobre, né? Como é o caso da Índia, por exemplo. A Índia é muito mais pobre do que os Estados Unidos, apesar de ter um nível de desigualdade menor, né? A pobreza está distribuída de forma mais equânime naquela sociedade, porém o índice de criminalidade é muito maior, né? E aqui eu não estou falando só da criminalidade que advém do comportamento agressivo instrumental, mas também aquela que advém do comportamento agressivo hostil. Ou seja, nessa cultura as pessoas se controlam mais de alguma forma, ok? Bom, nós podemos também dizer que existem outros vetores da agressividade, né, que vão se plasmar na forma de incidentes aversivos. Um exemplo é a dor física. Em laboratório, por exemplo, isso foi feito muitas e muitas vezes. Quando você perpetra dor a um rato, por exemplo, na forma de um choque, ele tende a atacar o outro que ali está, né? Podendo ser um pesquisador, podendo ser um outro rato. Aliás, é interessante dizer que o animal que sente a dor, ele tende a não ser nem muito seletivo em relação a quem atacar. Ele pode atacar um da mesma espécie ou da outra espécie, um bicho de pelúcia, um objeto que nem se parece com um bicho. Então, a dor física, ela é um forte vetor da violência, da agressão hostil. Um outro ponto é também a dor psicológica, o sofrimento, né? Principalmente, aqui eu já havia dito a frustração, mas os sofrimentos psicológicos, de maneira geral, eles podem ser fortes vetores de agressão física. Um terceiro ponto, esse é muito interessante, o calor. O calor, aliás, existem muitas teses de doutorado que versam sobre isso. E o calor, eu não estou colocando um único limiar. É o calor que nós achamos desagradável, porque nós somos seres adaptáveis, ou seja, o que é agradável a um é desagradável ao outro. Mas se nós pegarmos uma localidade como Curitiba, um calor de 45 graus é um calor desagradável. O que se espera nesse período, inclusive? Que as pessoas façam menos caridade. Aliás, por exemplo, uma audiência de conciliação em um dia de calor, ela tende a dar menos certo do que seria em um dia frio. Isso é interessante, né? E aqui eu trago alguns exemplos que o David Meyer cita, né? Peraí, deixa eu pegar aqui do calor. Aqui, ó. Ele fala aqui, por exemplo, em Phoenix, no Arizona, quando sempre que a cidade é assolada por calor, os motoristas sem ar-condicionado, isso que era interessante, foram mais propensos a buzinar para os outros veículos. Um outro exemplo, durante as temporadas de verão, em 86 e em 88, houve um intenso calor, um calor muito maior, e, consequentemente, os jogadores de beisebol se agrediram mais durante os jogos do que nas temporadas frias. E também erraram mais nas temporadas durante o frio do que o quente. Ou seja, você fica nervoso, incomodado, erra, fica bravo, vai lá, mistura aqui com a teoria da frustração também, né? Estudos feitos em 6 cidades concluíram que, quando o tempo está quente, há maior probabilidade de crimes violentos. Aliás, aqui há muitos, né? No Brasil mesmo, as estatísticas mostram que no verão
a probabilidade, né, a probabilidade não, o nível, né, a quantidade de crimes passionais, crimes violentos, violência doméstica, tende a elevar por vezes até o dobro do que seria no inverno. Em todo o hemisfério norte, não apenas nos dias quentes há mais crimes, mas também em estações mais quentes do ano. Em verões mais quentes, anos mais quentes, cidades mais quentes e regiões mais quentes. E, aliás, nós estamos passando, né, por um ano mais quente, mais atípico, e mesmo com essa situação de pandemia, com isolamento social, o nível de criminalidade e agressão hostil esse ano está maior do que o ano passado. As estatísticas mostram exatamente isso. Um outro exemplo são ataques, como, por exemplo, insulto, ser empurrado. Isso também é um forte vetor do comportamento agressivo. Enfim, aqui eu nem preciso me prolongar muito, né? Vocês já devem ter visto alguém que é xingado e xinga o outro ou agride como uma forma de retaliação. Deixa eu cortar um pouco para mim. Gente, quando eu estou compartilhando a tela, eu não consigo ver o que vocês estão escrevendo. Então, se puder dar um grito no microfone que eu vejo. Deixa eu ver aqui a Valéria. Devido ao fator testosterona, pode-se dizer que o homem é mais agressivo que as mulheres? Aliás, a Ana Valéria, eu vou puxar aqui. Eu escrevi um dos meus primeiros textos, né, que foi mais citado, foi tentando responder isso, né? Por que os homens são mais agressivos do que as mulheres? Porque o fato é 98% da população carcerária do planeta são homens e só 2% são mulheres, né? Então, afinal, o que acontece? E a testosterona é, de fato, um vetor explicativo muito forte. Claro que existem outras coisas no passado evolutivo masculino que podem explicar. Uma coisa interessante nesse sentido, Ana Valéria, que vai explicar é a idade da agressão entre os homens. Existe um momento onde os homens são mais violentos, que é dos 15 até os 25 anos. Dos 25 anos em diante, tende a haver um declínio do comportamento agressivo. E esse declínio é justamente concomitante com o declínio da testosterona. Você sai do auge da testosterona, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque os homens são mais agressivos, as mulheres. Tiago Pérez. Deixa eu pegar aqui esse artigo. Aqui achei. A discrepância do. Enfim, na verdade, gente, eu fui muito criticado por esse artigo, fui muito referenciado, mas, enfim, ninguém conseguiu desmontar a minha argumentação. Enfim, o passado evolutivo, se nós olharmos para o passado da espécie humana, ele foi dividido de maneira desigual. Os homens, eles caçavam, lutavam e guerreavam, e as mulheres lidavam com o ônus parental de cuidar dos filhos, e elas eram coletoras, elas tinham que caçar. Então, não só, Ana Valéria, a agressividade entre os homens é maior, mas também a coragem e a audácia. As mulheres, elas são mais cautelosas, elas são mais cuidadosas. Isso vai se refletir em outros comportamentos. Por exemplo, a busca por cuidados médicos, ela é universalmente maior entre as mulheres. Não existe uma única cultura do mundo onde os homens cuidam mais da saúde do que das mulheres. Aliás, um outro ponto, a mortalidade. Os homens universalmente morrem mais cedo do que as mulheres, sobretudo por razões violentas, né? Enfim, Ana Valéria, eu acho assim que a testosterona, ela é um dos fatores explicativos, né? Eu acho que o gênero, na verdade, vai ser o fator explicativo maior, e a testosterona aqui, ela está envolvida. Mas aqui a gente pode falar até da neuroarquitetura. O cérebro masculino, ele não é igual ao cérebro feminino, são dois cérebros diferentes e que funcionam, inclusive, de maneira diferente, né?
mas a testosterona, indubitavelmente, é sim um fator explicativo. Aliás, como chama, gente, aquele ator bonitão que parece muito comigo, gente? Brad Pitt. Sabe aquele o Brad Pitt? Eu vi um making off dele de quando ele estava gravando um filme, acho que Troia. Enfim, um filme onde ele consumiu vários esteroides anabolizantes para ficar com um corpo melhor. Enfim, a equipe de gravação falava que ele era um porre, que ele gritava, que ele batia nas coisas, ou seja, ele estava com um nível de raiva muito elevado e, ao meu ver, isso vai derivar da testosterona em específico. E aqui, inclusive, os fisiculturistas, né, que consomem muita testosterona, tanto homens quanto mulheres, todos eles relatam aumento da agressividade hostil em resposta à testosterona. Ó, gente, eu vou passar para vocês esse texto que eu falei sobre a diferença de comportamentos agressivos entre homens e mulheres. Enfim, foi um texto que eu publiquei em 2015 de maneira despretensiosa e foi um texto, na verdade, bem citado, né? Eu tento aqui diminuir um pouco as explicações culturais, né? E tento trazer um outro olhar, né? Um olhar sobre as pressões que os homens sofreram no nosso passado evolutivo e que vieram aí se reverberar no presente. Aqui a Giselda. E essas mulheres são presas por envolvimento com seus homens. Então, Giselda, é isso que eu tava. É esse ponto aí. 98% da cadeia é homem, 2% é mulher. E desses 2% que são mulher, metade ou mais foi parar na cadeia por causa dos caras. Se nós olharmos as estatísticas aqui no Brasil, por exemplo, mais de 60% das mulheres elas estão presas pelo único crime, tráfico de drogas. E geralmente tem a ver com o parceiro. O parceiro faz o tráfico ou é relacionado com o tráfico e ela, aliás, muitos companheiros, inclusive, jogam a própria mulher de laranja, né, nesse tipo de coisa. Enfim, então, ao meu ver, né, não só do ponto de vista instrumental, mas, sobretudo, hostil, a agressão feminina é muito menor, por assim dizer. Enfim, tanto é, gente, que eu acho, enfim, as pessoas não gostam quando eu falo isso, mas eu acho que para os cargos de chefia e liderança, como cargos políticos, por exemplo, que você não pode se levar tanto para a emoção, você tem que se levar pela racionalidade, as mulheres tendem a desempenhar papéis muito melhores. Aliás, eu acho que uma das formas, eu sempre defendi, de nós melhorarmos a política de fato, é elevar o número de mulheres na política, né? O New York Times, inclusive, fez em 2015 uma simulação de como o mundo seria se mais de 80% das mulheres fossem presidentes, né, nos países. Haveria, segundo, né, essa estatística, 50% menos de probabilidade de guerra. As mulheres optam menos pela guerra e mais por situações diplomáticas. Aliás, nesse período agora que a gente está passando, da Covid-19, todos os países que lidaram melhor que conseguiram lidar com a crise, a maioria dos países que conseguiram lidar melhor com a crise, são países que têm mulheres na presidência, como é o caso da Nova Zelândia. Nova Zelândia acabou com a Covid, não tem um caso de Covid lá faz 3 meses. E você tem o quê? Uma mulher, né? Mesma coisa da Alemanha, etc, etc. Enfim, o mundo, ao meu ver, é das mulheres, e para nós tornarmos um mundo mais pacífico e melhor de maneira geral, nós temos que empoderar as mulheres. Mulher em cargo de chefia, mulher na polícia, mulher no exército, mulher na política. Isso vai tornar o mundo menos hostil, menos propenso à agressão hostil, enfim, um mundo melhor, né? Claro que por razões culturais e socioestruturais, o mundo está dividido de maneira desigual e desfavorável às mulheres, mas cabe a nós, né, mudarmos isso,
Enfim, com certeza o mundo que minha filha vai viver daqui a 20 anos vai ser muito mais aberto às mulheres do que é hoje. Assim espero, né? E vou lutar todo dia, evidentemente, para isso acontecer. Só ficar esperando cair do céu, não cai, né? Bom, vamos lá, reta final aqui, gente. Deixa eu só puxar a telinha para mim. Aí qualquer coisa vocês me dão um gritinho aqui, tá legal? Enfim, mas acredite se quiser, eu já fui bem criticado por essa minha visão de querer aumentar o número de mulheres nos cargos deliberativos, nos cargos-chave. Enfim, geralmente a crítica vindo de algum misógino, algum machista, que não entende exatamente o que eu estou falando. Enfim, mas essa é a minha opinião. As mulheres elas são menos propensas ao comportamento agressivo, são mais eficientes na comunicação e conseguem ali estruturar meios menos agressivos para se reduzir para resolver os conflitos. Bom, agora um outro ponto, a influência dos meios de comunicação de massa. E um ponto que foi muito discutido, trabalhado dentro da psicologia, foi a influência da pornografia em relação à violência sexual. E vários estudos correlacionais vão mostrar que as cidades onde o consumo de pornografia é maior, o índice de violência também é maior, né? Enfim, indicando aqui uma possível causalidade. Mas da onde vem essa causalidade? O primeiro ponto é que esse tipo de produção pode produzir uma percepção distorcida da realidade sexual. Ou seja, você vai ter lá aquelas cenas lá violentas, etc, etc, e inconscientemente o indivíduo ele pode entender que as pessoas têm que agir daquele jeito, que aquele jeito é a forma correta de agir, que as pessoas gostam, né, de ser praticamente agredidas, né, de maneira, enfim, enfim, desse tipo de maneira. Então, aqui nós temos algumas evidências. Primeiro, os estudos eles vão confirmar que a exposição à pornografia aumenta a aceitação do mito do estupro. O que é o mito do estupro? O mito do estupro é que aqueles que são estuprados assim o quiseram, né? Enfim, essa ideia, né? Enfim, tóxica, exótica, nojenta, ela tende a se proliferar muito mais aonde o consumo de pornografia ela é mais elevado. Além disso, influencia as agressões, sobretudo contra as mulheres. Nesse sentido, há estudos, por exemplo, que sugerem que a venda de revista, se bem que esses estudos são antigos, né? Sobretudo a Hustler, o nome da revista, e também a Playboy, estão correlacionadas às taxas de estupros relatados. Um estudo desse tipo foi feito nos Estados Unidos na década de 90 e comparou 50 estados americanos. O estado que mais consumia esse tipo de coisa era o Alasca, era perdão, era Nova York, e, consequentemente, as agressões eram também em Nova York. Claro que aqui pode ter também uma variável terceira não elencada, mas, ao que me parece, é bem interessante. Bom, outros estudos experimentais vão denotar alguns resultados. Por exemplo, a exposição repetida a filmes eróticos com sexo rápido e descompromissado tende a, diminuir a atração pelo parceiro. Esse é um ponto, pelo parceiro ou pelos parceiros no plural. A pessoa passa a achar as pessoas do mundo real menos interessantes do que as pessoas lá do filme. 2, aumenta a sensação do sexo extraconjugal e da submissão sexual das mulheres aos homens. Essa também é uma consequência involucrada. E o interessante é que esse tipo de estudo já foi realizado em diferentes contextos culturais. Na Indonésia, por exemplo, que é até proibido esse tipo de coisa, né? Não pode ter pornografia.
lá se relata também, só que existe, né, evidentemente existe esse relato. Aliás, aqui um ponto interessante, na Indonésia, quando eles proibiram a pornografia, houve subsequentemente uma diminuição nos casos de violência sexual. Isso tem sido relatado em outros países também que proibiram a pornografia entre a década de 80 e a década de 70. Isso é interessante. Segundo ponto, a influência da mídia, nesse caso, gera percepções distorcidas da realidade, como eu já disse. Vamos aqui trocar. Bom, influência da mídia em relação à televisão, não só a pornografia, mas a influência geral, né? E aqui o debate ele é muito antigo e hoje a gente nem fala mais de televisão. Hoje a gente está falando de videogame, a gente fala de outras coisas, mas o primeiro debate vai surgir com a ideia de televisão e principalmente depois do estudo do Bandura, né? Bom, efeitos da televisão no comportamento, correlacionando a exibição de TV e o comportamento. Resultado frequente de correlacionar a exibição de TV por crianças com agressividade é quanto mais violento o conteúdo, mais agressiva é a criança. Então, muitos estudos vão mostrar que as crianças que são mais expostas à violência são as que vão mostrar mais comportamento violento. Mas existem outros estudos que mostram o seguinte: se existe uma conscientização, se é explicado às crianças que aquele padrão da televisão não é real, que aquilo tudo é encenado, que aquele tipo de comportamento não é admitido na sociedade, esse tipo de influência da televisão ele tende a ser muito menor do que as crianças que não foram orientados nesse sentido, né? Agora, por que a televisão ela afeta o comportamento? Primeiro, a televisão, um filme, enfim, uma película, ela vai induzir emoções reais. Por exemplo, um filme de medo causa medo, um filme de violência causa excitação, né? Ou os filmes eróticos que havíamos comentado. E aqui a excitação gerada pelo meio de comunicação pode ser um vetor da violência. Enfim, e esse aqui é um aspecto muito comum, da criança se sentir, ter excitação ali pelas imagens que estão acontecendo, pelos framings, e vir a exibir um comportamento agressivo posterior a isso. Segundo, assistir à violência desinibe e também dessensibiliza, ou seja, as pessoas, por exemplo, que assistem violência frequentemente, elas tendem a ficar menos sensibilizadas quando elas veem uma morte, por exemplo, na vida real. E aqueles comportamentos que elas veem muitas vezes na televisão, como, por exemplo, de agredir uma outra pessoa, isso, de alguma forma, tende a desinibir quando o indivíduo ele vai agir de maneira geral. Os retratos da mídia provocam imitação. Aqui, gente, eu dou até um exemplo. Uma vez eu fui dar aula numa sala, acho que metade das meninas estavam vestidas de indiana, tal. Eu achei que era uma sala étnica, né? Que, enfim, já fiquei ali cheio de medo, para falar a verdade, do que poderia falar, do que não poderia falar. E elas me falaram, na verdade, que era uma novela. Enfim, então aqui nós imitamos as modas, o jeito de falar, etc, etc. E também tendemos, muitas vezes, a imitar as condutas de alguma forma. Mas os efeitos da televisão, né, e também dos outros mídias vão se dar, sobretudo, no nosso tipo de pensamento. Vão levar, primeiro, à dessensibilização, ou seja, eu me sensibilizo menos com a violência no mundo real quando eu sou exposto muito à violência no mundo imaginário, né, no mundo da televisão. Como, por exemplo, morte. Se eu vejo morte o dia inteiro na rua, na televisão, a morte na rua
me causa menos estranheza, né? Ou seja, eu fico menos impactado. Esse aqui eu gosto bastante. Essa teoria aqui, ó. Scripts sociais. Scripts sociais. A televisão, o videogame, oferece uma espécie de um repertório de como você agir. Por exemplo, se eu só tenho uma sacola e eu tenho uma outra pessoa aqui que eu quero fazer uma violência, como eu posso usar essa sacola? Por exemplo, eu posso ter aprendido lá no Tropa de Elite que eu posso colocar o saco na cabeça da pessoa. Tem um jogo que chama Manhunt, ou seja, aqui ele vai oferecer um modus operandi, né? Um roteiro do que você pode fazer, do escopo de possibilidades. Não sei se isso ficou bem claro. Por exemplo, quem joga bastante GTA ou esses jogos, enfim, ele entende que dá para você roubar um carro, dá para você fazer isso, etc, etc. Você monta roteiros de como você pode fazer. Como eu já disse, a exibição dos mídias vão gerar percepções alteradas da realidade, né? Tanto da forma de encarar a violência, como de se expor a violência de maneira geral. E o mesmo vale para os videogames. Aliás, uma corrente significativa de psicólogos contemporâneos tende a ser mais aversivo em relação ao videogame do que a outros tipos de comunicação, como a televisão, porque no videogame você é ativo, né? Você já está tomando aquele papel, né? Como é o caso quando as crianças jogam videogame. Em seus jogos, elas têm, por exemplo, que roubar carro, praticar tiroteio, fazer sexo, assassinato, etc, etc. E o interessante é que os jogos que são classificados para adultos no mundo, geralmente eles são vendidos não para os adultos, mas sim para os mais jovens, né, e para os adolescentes. Aqui eu posso dar até uma estatística: 84% dos jogos adultos são vendidos para crianças e adolescentes. Então não adianta nada você colocar lá na classificação do jogo, isso aqui é um jogo para quem é maior de 21 anos, como nos Estados Unidos, que ele vai parar na mão do adolescente. A única coisa que adianta é... Deixa eu puxar aqui. Quem me chama? Eu, professor André. Fala, André, tudo bem? A gente assistiu uma palestra um tempo atrás, aí na Uniandrade mesmo, sobre isso da violência nos jogos, e a palestrante repassou para a gente que, nesse sentido de crianças tendo acesso a conteúdo para gente mais velha, a responsabilidade é só dos pais, e que a violência é causada por isso, né? Por exemplo, a criança que tem atitudes violentas por causa do jogo violento é porque ela já era violenta e o jogo só traz isso à tona, mas que isso não influencia ela diretamente. O que o senhor pensa sobre isso? Não, a influência é indireta, e como eu bem disse aqui, por exemplo, existe esse efeito da dessensibilização. Se você, por exemplo, mata milhares de pessoas ali nos seus jogos todos os dias, quando você se depara com a violência Eu na não rua... acho que isso se aplica a mim, por exemplo. Não, nem a mim, eu jogo bastante. Eu não sinto vontade de matar ninguém. Agora, é que a gente tem que juntar com outros fatores, né? Vamos imaginar, por exemplo, os tiroteios em escolas norte-americanas, que são comuns. Como eu disse, só no passado houveram 3.000. Na maioria deles, a polícia consegue fazer link entre os jogos que essas crianças consumiam e o estilo de violência, né? Muitas vezes, inclusive, eles anunciam. Em um atentado que teve em Oklahoma, por exemplo, o jovem disse: eu sou o Counter-Strike da vida real, né? O jogo ele vai oferecer, assim, existe... porque, por exemplo, na cultura norte-americana, o tiroteio é muito mais frequente em escola do que em outras culturas, por uma série de variáveis culturais, como, por exemplo, o acesso às armas, né? O acesso às armas nos Estados Unidos é muito mais fácil do que no Brasil, é muito mais fácil do que no Japão, entende? Mas eu concordo com o que você está dizendo. Assim, como eu disse, por exemplo, no caso das pessoas que são agredidas pelos pais, tendem a 30% a mais se tornarem possíveis abusadores no futuro. Mas você tem uma outra parcela significativa de 70% que isso não acontece.
Agora, quanto à responsabilidade ser só dos pais, André, eu acho que essa é uma forma da gente tirar a responsabilidade da indústria de games. Quando Mas, por exemplo, se o jogo é para maiores de 18 anos e a criança de 14 está jogando, é porque ela não está sendo bem supervisionada. Isso é culpa Claro, dos pais? Os parcialmente. jogos não tem que parar. É a mesma coisa dizer que não pode mais fazer filme para adulto, porque senão as crianças vão assistir. Cabe aos pais supervisionar e impedir que isso aconteça. André, vamos lá. Imagina que você tem 15 anos e você vai a Livrarias Curitiba e compra um jogo para maiores de 18 anos. Alguém vai impedir isso? Alguém na loja tinha que ter me pedido pela documentação antes de me vender um jogo para maiores de 18 anos. É igual comprar bebida e cigarro. Tem que Isso, existir isso, esse isso, controle. isso que eu ia dizer. É igual comprar bebida e cigarro. Para bebida e cigarro, existe uma legislação muito bem clara e que, se não cumprida, gera responsabilidade. A mesma coisa em relação aos games, mas as autoridades não estão assistindo. Nesse caso, a indústria ela é corresponsável. Quando existe esse número, que 84% dos que consomem jogos para adultos são crianças e não adultos, a indústria ela é corresponsável. Ela sabe disso de algum modo e está se omitindo porque os lucros estão vindo. Esse é um ponto. Agora, os pais, evidentemente, eles vão ter a maior responsabilidade, assim como é em relação a todas as outras coisas. Mas, de novo, aí aqui, né, se nós formos falar do Brasil, entra o conselho tutelar. Você acha que o conselho tutelar, por exemplo, vai na casa das pessoas para ver se elas estão jogando jogos violentos? Isso não vai acontecer, né? O conselho tutelar ele não liga nem para coisas sérias, né? Sei lá, as crianças estão sendo exploradas pela pornografia infantil, por exemplo, e o conselho tutelar não está indo em relação a isso. E, enfim, aí aqui, quando você fala a responsabilidade dos pais, concordo. Mas como punir isso? Né? Pelo Código Penal, se houver um crime, o pai ele não é responsabilizado, ele é preso. Né? A criança que vai responder um tipo de medida socioeducativa. É complexo falar sobre isso, mas eu entendo também. Eu tenho uma colega aqui na casa que eu discuto bastante sobre isso, a Evelise Galvão. Enfim, ela traz vários pontos interessantes sobre isso, mas, enfim, eu concordo, a responsabilidade é dos pais, mas quando eu coloco apenas nos pais, eu estou esquecendo que é só a indústria que está lucrando. Os pais não estão lucrando nada com a venda de filmes, de jogos, né? Quem lucra é a indústria, a mesma coisa do cigarro. Quando eu era criança, não havia grande exigência em relação a isso, eu comprava os cigarros para minha família, etc, etc. Hoje eu já imagino que isso é muito, muito mais difícil. Mas o mesmo não se repete, né, com os jogos, e essa não é uma prerrogativa do Brasil, é universal. Nos outros países também não existe esse tipo de cobrança. Se você for nos Estados Unidos, em Luxemburgo, na França, na Alemanha, você vai comprar. E eu não estou dizendo que não tem que comprar, para dizer bem a verdade. Eu gosto muito desses jogos. Eu acredito que nós temos que observar as outras contingências que estão involucradas em relação a isso, como no caso dos atiradores norte-americanos. E o meu orientando, o Alisson Rafael, fez um trabalho quantitativo muito fera, né, sobre isso. Mais de 50% deles praticava jogos de tiro. Um jogo de tiro, ele oferece, como eu disse aqui, um script. Ele ensina o que é uma arma, como usar uma arma, como se municiar, como ser estratégico, etc, etc. Mas existem outras contingências, né? No caso dos tiroteios em escolas americanas, mais de 80% dos atiradores sofriam bullying, tinham dificuldades de ajuste social, enfim. Então aqui o videogame ele é parte da história, né? Não a história como um todo. Nós vamos sempre falhar, né, André e turma, quando nós apontarmos para uma única causa. Foi a bebida, foi a amígdala do cara que era muito pequena, foi o fato dele ser homem, foi o fato
a agressividade, né, sobretudo quando ela se plasma na forma de violência, ela é um ato muito complexo. Agora, em específico do videogame e dos tiroteios em escolas norte-americanas, perceba aqui que nós não estamos falando da violência hostil, daquela que se manifesta só pela raiva. Eu estou emputecido e saio chutando tudo. É uma violência arquitetada, né? Que você precisa adquirir um script, precisa adquirir conhecimento, né? Como no atentado de Oklahoma, por exemplo. Eram 2 meninos, sei lá quantas armas eles tinham mais de 20, eles fizeram armadilhas, eles fizeram contingências para os policiais não chegar, tal, etc, etc. É instrumental, é muito bem pensado, e o videogame possivelmente foi uma, mas não a única forma de aprendizado aqui usado. Agora, de novo, eu acho que no caso dos Estados Unidos, o principal foco, talvez, para nós reduzirmos a violência, não é tirar os games dos caras, é tirar as armas, né? Todos os atentados em escola com tiroteio, eles foram feitos com armas, né? Se não houvessem tantas armas e o acesso a essas armas não fosse tão fácil, certamente a história seria outra, né? Porque nós estamos falando de de 500 milhões de armas distribuídos para menos de 200 milhões de pessoas, ou seja, são quase 3 armas para cada um. Existe, indubitavelmente, uma cultura da violência em relação a isso. O que você achou, André? Expliquei? O que eu respondi você, André? Mais ou menos? Deixa eu ler aqui o Fábio enquanto isso. É uma tentativa de normalizar a coisa da violência, a certo feitiço forçado, sem falar na pornografia, causou bombas constantes de dopaminas no cérebro, concordo. O mal que faz para a pessoa se vê insano, perda de atenção, depressão. Isso mesmo, Fábio. E aqui, por conta dessas bombas de dopamina, nós falamos, inclusive, de um tipo de vício, né, que pode se relacionar em relação a isso, e, enfim, pensando que essa bomba de dopamina, né, conforme a repetição ela vai se diminuir, pode querer aumentar a intensidade de veiculação desse tipo de publicidade. Nessa área, nessa quarentena, o que tem de morte praticamente todo dia, eu me sinto pior vendo as mortes nas notícias. E, pois a quarentena, ela fez aumentar o número de violência doméstica, principalmente o número de violência contra as crianças. É um ponto também a se denotar. Existe relatos de até problemas sexuais, ejaculação precoce, impotência. Muitos relatos, Fábio, não são poucos, aliás, muitos. André, dessa questão do videogame, tudo certo? Quer comentar alguma coisa? Não, professor, tudo certo. Você joga? Eu jogo. O que É o que eu você mais gosta? gosto de fazer. Eu também. Eu gosto de brincar com a minha filha. Acho que em segundo ponto é o que eu mais gosto de jogar. Gosto Daqui de a jogos. pouco você está jogando com ela. Assim, eu gosto muito, para falar, aprendi a gostar há pouco tempo desses jogos online que você de tiro e tal, mas que você consegue compartilhar o ambiente com outros jogadores. Esse lance, para mim, assim, de interagir com outras pessoas parece mais interessante do que jogar só com a máquina. Eu também acho. Eu não gosto de jogo solo, que é igual a maior parte dos jogos de videogame, que segue uma historinha e tudo mais. Eu prefiro os jogos multiplayer. Eu também. Eu tô jogando, enfim, o gráfico ele é péssimo, mas eu tô jogando um jogo que chama DayZ, é um jogo de zumbi, e, enfim, você convive no cenário com outras pessoas e você pode, sei lá, fazer armadilha, fazer casa. Tá me tomando um tempo. Sobrevivência? É um jogo de sobrevivência com tiro, ele é muito real, né? Você tem que pensar no que comer, no que fazer, e não existe uma regra, né? Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Tem até canibalismo no jogo, né? Pode fazer tudo.
Enfim, eu gosto bastante desses jogos aí. Aham. Tenho gostado bastante. O único que compensa é o GTA. Estão falando, o GTA é interessante. Esse último GTA eu gostei bastante. Nossa, para mim esse é o jogo mais sem graça que tem. Sempre foi, desde os primeiros. Nunca consegui ver graça em jogar GTA. O que ele não gera é nenhuma surpresa, na verdade. Eu acho que isso que eu gostei do multiplayer é porque você não sabe exatamente o que você esperar. Porque um jogo de videogame ele é uma inteligência artificial fraca. Ele vai reagir ao que você faz. Então ele é muito previsível. As outras pessoas elas não são tão previsíveis. Aí eu acho mais interessante. Tipo a história do The Walking Dead. É verdade. Tipo a história do The Walking Dead. Enfim, eu acho que o videogame, ele é como que eu posso dizer? Um divertimento mais barato, um pouco. Não dá pra gente viajar toda hora, curtir por aí. Acaba sendo aquela catarse do cotidiano, sabe? São aventuras virtuais. São as aventuras virtuais. Bom dia, professora Giselda. Diga lá, Giselda. Então, eu queria só falar um pouquinho da minha experiência em relação aos videogames como mãe. Né? O André levantou essa questão da responsabilidade dos pais, e eu concordo com tudo que foi falado. A responsabilidade dentro de casa ela é dos pais, na livraria, como o professor deu de exemplo, é do atendente, é de quem está vendendo, tem a responsabilidade, sim, né, da questão das empresas que lucram muito, porque é vendido muito mais para menores de idades do que para adultos. Mas em relação aos pais, um pouco da fraqueza dos pais é porque é a babá eletrônica do século XXI. Né? No século XX se tornou a televisão. Hoje é o tablet, são os jogos de videogame, porque o pai sabe que a criança está ali dentro do quarto, ou seja, ela não está aprontando fora de casa, ela não está correndo risco dentro de casa, mas a mente da criança está sendo alimentada. Como mãe, lá no início, né, dos anos 2000, porque o meu filho mais velho, ele nasceu em 96, eu acompanhava, ele comprava os jogos, eu não entendia sobre isso, então ele conhecia uma história, ele ia lá na loja, eu levava ele escolhia, mas quando chegava em casa, eu assistia o que ele estava jogando. Começou inocentemente ali com Sonic, né, tinha uma raposinha e tal, até que chegou no GTA. Quando chegou no GTA, isso ele tinha, sei lá, uns 9 anos de idade, opa, tem algo errado aí, né? Eu fiquei muito assustada. E tinha na minha cidade, tinha uma psicóloga que atendia crianças, e eu conversei com ela. E a opinião dela, o que ela me aconselhou foi conversar com ele, observá-lo depois do jogo, porque aquela adrenalina do que ele estava fazendo no jogo iria refletir logo em seguida que ele parasse de jogar, para ver se ele tinha atitudes de violência, se ele ficava mais irritadiço, né, ou como ele estava. E nunca aconteceu. O Neto sempre jogou jogos violentos e ele não tem no histórico de vida dele um ato de violência praticado. Bem ao contrário, ele é um menino extremamente pacífico, né? E o que a psicóloga também me falou na época, e que foi repetido para mim pela professora Evelise, é que pessoas violentas, o André também falou sobre isso, que pessoas violentas, jogando jogos violentos, elas acabam... se o André pudesse desligar o microfone dele, seria melhor. Então, assim, essas crianças... Desculpa, Gigi.
Não, tranquilo, é que eu estou falando e ouvindo através do teu áudio. E que as crianças, então, elas vão exercer essa violência porque os jogos só liberam aquilo que está dentro dela. A criança que é pacífica, ela vai continuar pacífica depois do término de um jogo, que ela vai conseguir saber que aquilo é virtual, que aquilo não pode vir para o mundo real e ela nem quer trazer para o mundo real. Então, a minha experiência, e eu aprendi a ser uma defensora de jogos de videogame, eu acho que se houver equilíbrio entre pais e filhos, né, essa observação, esse cuidado, se pai e mãe conhecerem o seu filho, não vai ter problema. Para o meu filho foi muito bom. Ele tinha TDAH, eu entendo, tinha não, ele tem, né? Mas na infância e no início da adolescência era muito mais acentuado, né? Os sintomas, as características. E foi muito bom para ele. Né? Fez bem. Eu sou uma defensora de jogos de videogame. Não, eu também sou, Giselda. E é que talvez eu não soube me explicar. Não só eu defendo, como eu defendo, inclusive, os jogos de videogame como forma de educação. Porque o aprendizado, ele envolve as emoções. Quanto mais você se emociona, mais você consegue recordar, né? Enfim, por isso que eu defendo, inclusive, jogos, né, que busquem educar as pessoas, como, por exemplo, aquele Assassin's Creed. Ele educa sobre a história, sobre vários pontos, tal. Só que, como eu bem disse, existem muitos pontos involucrados ao comportamento. Existem pessoas que, de alguma forma, vão ter inclinações do ponto de vista biológico. Como eu disse, por exemplo, o tamanho da amígdala, o funcionamento do córtex pré-frontal, como é o caso da bebida, por exemplo, o álcool. Algumas pessoas consomem álcool e não há problema algum. Outras pessoas consomem álcool e certamente vão causar problemas à violência, né? Agora, como eu disse no caso da televisão, que a conversa dos pais com as crianças que assistiam os programas violentos reduziu a probabilidade da violência. Eu acho que é esse o lance, Giselda. Você tocou de uma maneira muito boa. A criança, né, que consome qualquer tipo de material violento, eu acho que cabe aos pais orientar sobre o que é aquele material, instruir, por exemplo, que aqueles padrões vivenciados no GTA não dá para se reproduzir na vida real, etc, etc. Mas, enfim, para algumas classes de pessoas, em algumas circunstâncias, pode ser, sim, também um vetor. Como eu disse aqui no caso dos atiradores americanos, é um perfil muito específico. São jovens que já não se enquadram muito socialmente, que sofrem bullying durante muito tempo, que têm situação difícil em casa. O jogo ele serve, sobretudo, como um script, né? Ele dá uma ideia do que fazer, do como fazer e do quando fazer, né? Enfim, mas... Eu concordo. E eu entendo que, como você acabou de falar, a pessoa já tem esse desejo, e aí ela usa o jogo para treinar como ela vai agir na vida real, no mundo real. Sim, exato. Exato. Então, estamos falando e ganha novas ideias ali, né? Fala, caramba, né? Nunca imaginei matar alguém com um saco e tal. A mesma coisa, inclusive, é relacionada aos outros padrões, né? A TV, ela já é violenta há muito tempo já. E não são todas as pessoas que vão se influenciar pela violência da televisão, mas existe uma classe significativa de pessoas que vai, né? A mesma coisa que eu falei até da pornografia. Que o estado do Alasca, nos Estados Unidos, em Nova York, tinha mais consumo, tinha mais violência sexual, etc, etc. Mas, de novo, aqui, né, não é uma relação de causalidade absoluta. A maior parte das pessoas, para falar a verdade, não vai ser afetada nem pelos jogos, nem pela televisão, nem pela violência, nem pelo álcool, nem pela própria testosterona, né? Quando nós falamos de agressão, nós estamos falando sempre da minoria das pessoas. É a minoria das pessoas
que age de maneira agressiva, né? Só nós olharmos para o presídio, tem uma quantidade de pessoas pequena, né, em revelia comparada à sociedade de maneira geral. Enfim, acho que ficou claro. Eu não estou querendo demonizar, gente, nem videogame, nem televisão, pelo contrário. Eu adoro videogame e minha vida ia ser menos boa sem o videogame, imagino eu. Também não é mais coisa só de criança, né? Também é brinquedo de adulto agora. Aliás, eu comecei a gostar de videogame depois de adulto. Quando eu era criança, eu não gostava muito. Talvez porque os jogos não eram tão bons, né? Como a Giselda falou, o meu era esses aí, Sonic, sei lá o quê. Aí hoje que eles são melhores, talvez eles sejam... Por isso que eu me identifico mais. Bom, deixa eu puxar aqui a tela. Mas eu não sou inimigo dos games, não, gente. Ao contrário, eu sou defensor. Mas como todo tipo de tecnologia, né, que é consumida dentro do lar, tem que ter Aliás, gente, no ano passado, a Associação Americana de Psicologia colocou a tecnologia como principal preocupação em relação às crianças e começou uma discussão muito grande em relação às telas. E o que levou, inclusive, a Associação Americana de Psicologia a fazer uma recomendação. Não se recomenda telas para crianças com menos de 2 anos e meio. Porque eles dizem que afeta a fala, afeta isso, afeta aquilo. E, de fato, afetam várias coisas. Como, por exemplo, os jogos de videogame, eles podem afetar os contatos sociais na vida real. Pessoas que jogam muito, às vezes acabam tendo menos amigos. A exposição de telas muito precoce pode levar, por exemplo, a um retardo na fala. Só que, vamos ser sinceros, né, gente? É muito difícil no mundo contemporâneo. O tablet já se tornou a chupeta digital, por assim dizer. Então, a gente tem que ter, eu acho que, cautela e moderação, né? Não ser exatamente um xiita e se trancar dentro de uma caverna, né? Enfim, a minha filha, ela gosta muito do Fit Dance Kids e do Mundo Bita. Eu não aguento mais ouvir essas músicas. Enfim, a primeira coisa que ela já vê, ela já fala, Kids, são crianças dançando. Enfim, né, eu também tô nessa. Bom, então aqui, gente, um modelo aqui do videogame. Então, a violência repetida no videogame pode afetar, né? Não estou dizendo que afeta, mas pode aumentar as crenças e atitudes relacionadas ao comportamento violento, pode afetar a forma de percepção do comportamento violento, pode afetar as expectativas em relação à violência, pode criar scripts, né, de como executar a violência e levar muitas vezes também a dessensibilização, ou seja, de ficar menos sensibilizado com a violência no mundo real, e isso pode, de alguma forma, fornecer um incréscimo, né, no que diz respeito à personalidade agressiva. Claro que isso somado a muitos fatores, né, como, por exemplo, a colega já perguntou, homens são mais agressivos que mulheres? É um fator, né? A testosterona é outro fator, o álcool é outro fator. Enfim, nós estamos falando de uma somatória de fatores, né? Mas a idade é um ponto significativo. Quanto mais jovem o indivíduo menos discernimento ele tem e mais susceptível à influência dos mídias ele está. Enfim, acho que aqui vai demandar, sobretudo, maior conversa, né? Enfim, aqui são efeitos, né? Não é o professor que disse, mas são efeitos laboratoriais aferidos pela literatura de games desde a década de 80. O jogar tende a aumentar a excitação. Isso é indubitável, né? Ontem era 1h da manhã, eu estava jogando, de repente entrou um outro player e me matou. Meu coração começou a bater numa velocidade muito alta. Eu me assustei como se fosse alguém entrando em casa mesmo, né? Pode aumentar os pensamentos agressivos. Pode aumentar, depende das circunstâncias. Pode também aumentar sentimentos agressivos, em alguns casos, comportamentos agressivos. Principalmente
o comportamento instrumental, né? Mas, como eu disse, em algumas circunstâncias, e muitas vezes diminui os comportamentos pró-sociais, né? Mas, como eu disse, essa é apenas uma única variável, né? Como é o caso da bebida. Muitas pessoas bebem e não acontece nada, agora outras pessoas geralmente podem acabar em tragédia. Agora, aqui, em suma, um último ponto. Como a gente pode reduzir a agressão? Então, a lógica do aprendizado social, ela diz que, basicamente, a gente tem que controlar a agressão por meio da neutralização dos fatores que estão involucrados, ou seja, que produzem a agressão. Primeiro, reduzir a estimulação agressiva, aversiva. Por exemplo, ao invés de você gritar com o seu filho, arrume seu quarto ou se não vai apanhar, você pode falar, negociar num reforço positivo, falar, arrume seu quarto e depois você pode jogar, né? Ou seja, de alguma forma blindar aqui o indivíduo dos estímulos aversivos, pensando que os estímulos aversivos são também um vetor do comportamento agressivo, né? Não gerar uma base de agressão recompensadora. Um caso interessante aqui, elucidado pela literatura, quando as mães aqui ignoram o comportamento agressivo dos filhos e só retribuem os comportamentos positivos, isso tende a diminuir os comportamentos agressivos. Esses dias, por exemplo, eu vi, esses dias não, antes da quarentena, eu vi uma criança dando um baita show e bateu na mãe, xingou a mãe, e a mãe foi lá e comprou uma parada para a mãe. Isso é você recompensar a agressão, e isso tende a elevar, de alguma forma, a agressão. E um outro ponto é eliciar reações incompatíveis com a agressão. Um ponto deixa eu cortar aqui a câmera de novo. Minha filha tem 2 anos, quer dizer, tem 1 ano e 6 meses. Tá? Falta 6 meses para fazer 1 ano. Também estou nessa aqui em casa, prof. Ainda mais agora na quarentena. Pois é difícil, né, Gisele? Vou arranjar o quê? Tudo bem, eu coloco ela na motoca, ando para lá e para cá, mas eu tenho que trabalhar, eu estou em casa aqui, não estou parado. Minha esposa também não pode ficar o tempo inteiro ali na demanda dela, tal. Enfim, então a nossa chupeta digital, ela tá presente sempre, né? Gente, então, em suma, né, como vimos aqui respondendo, né, as questões da aula de hoje, basicamente existem 2 tipos de agressão. A hostil deriva só da raiva, a agressão ela é como um meio, né, em relação ao fim. Basicamente, 3 escopos de teoria vão se destacar. A primeira, biológica, vai falar da psicologia evolucionista, trazendo os desafios da nossa espécie, vão trazer também as influências neurais, como, por exemplo, o tamanho da amígdala, o nível de atividade do córtex pré-frontal, influências bioquímicas, como o álcool, e aqui eu posso denotar também outras drogas, como, por exemplo, a cocaína, é um forte indutor da violência, a testosterona, a baixa serotonina, e claro, a gente sempre fala de uma interação entre biologia e comportamento, nunca é uma única coisa, né? Como no caso das crianças que sofrem violência em casa, 30% delas podem se tornar também violento quando for adulto, mas 70% não. Esses outros 70% guardam relações com outras coisas, dentre elas as variáveis biológicas. A agressão ela pode também ser um fruto da frustração. Como eu bem disse aqui, eu fui lá e chutei a porta do carro e quebrei o pé. Frustração, né? Eu não planejei fazer isso, né? Enfim, e também a aprendizagem social, né? Tendo como base, sobretudo, a família e a cultura. Há também incidentes aversivos. Dor física causa agressão, dor psicológica, calor. Se você sofrer também um ataque, né, um estímulo agressivo, aversivo. Nós falamos também da influência da tecnologia, como, por exemplo, da pornografia, que em muitos casos, né, vai mostrar uma mudança de atitude e comportamento,
Mas o muitos, gente, é igual ao videogame. Não é todos. Na verdade, é a minoria das pessoas que vai sofrer esses efeitos aqui deletérios relatados, tanto em relação à influência da TV normal, como da pornografia e também do videogame, né? O que esses 3 pontos têm em comum? São tecnologias que nós consumimos, né? Por isso que nós temos que observar. E a redução da violência, da agressão, ao meu ver, ela vai passar, sobretudo, pelo controle dessas variáveis que estão aqui involucradas, né? E também da cultura, de maneira geral, e também dos estímulos e recompensas aqui involucrados. Ok, gente, se está tudo numa boa, se está tudo bem, eu vou ler a nossa questão de frequência. Gente, e lembrando do evento de sábado, eu vou passar o link de novo para vocês. Então, é um evento do Departamento de Psicologia da Universidade Kennedy sobre o papel do psicólogo clínico na Covid-19, que é um tema muito parecido com o projeto integrador de vocês. Então, vai ajudar. Começa às 10 horas da manhã, basta se inscrever no link. E eu já havia falado, gente, semana passada, mas vou repetir nessa semana, eu estou desenvolvendo um estudo sobre a vacina, a atitude dos brasileiros frente à vacina contra a Covid-19. Enfim, eu preciso de mais gente respondendo. Então, gente, se alguém não respondeu, o professor aqui se joga no chão se precisar, compra pizza se precisar. Por favor, gente, respondam. E, principalmente, encaminhem aos colegas, aos amigos, assim vocês vão estar ajudando a ciência e a psicologia. Se tiver aquele parente lá no interior do Paraná, no interior de Rondônia, principalmente esses rincões, a gente está com dificuldade de chegar nesses rincões, porque todos os pesquisadores são de capital, né? Eu aqui em Curitiba, o Thales em BH, a colega Natália em Floripa, a outra em Porto Alegre. Então, a gente quer entrar para o interior. Se puderem ajudar, gente. Voltando às aulas presenciais, eu dou um guarda-chuvinha de chocolate para cada um. E a gente pede uma pizza também. Se bem que de manhã, né, gente? Aonde que a gente vai conseguir pizza aqui em Curitiba? Fica difícil. Bom, eu vou ler a questão de frequência com vocês. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Atividade de frequência. Olha que tem. Mas tem que ser pizza boa, né? Essas pizzas de franquia, eu vi que até o Subway faz pizza, mas imagino que não deve ser boa. Tem que ser pizza de pizzaria. Aliás, abrir pizzaria à noite só, eu nunca vou conseguir entender Curitiba por isso. Eu comeria pizza o dia inteiro. Peraí que eu abri errado. É o da manhã, né, gente? Aqui. Aqui, vamos lá. E lembrando que para atividade de frequência não há certo ou errado, há apenas a própria opinião. Peraí que eu cliquei errado de novo. Aqui, ó. Tentar responder agora. Vamos lá. Bom, e aqui, gente, é uma ilustração, inclusive, do estudo do Bandura. Eles colocavam essa mulher aqui, ó, batendo no João Bobo, tal, etc, etc. E as crianças que viam esse vídeo violento, elas demonstravam o comportamento violento, e as que não viam o vídeo violento não demonstravam o comportamento violento. Enfim, é um modelo de aprendizagem social, né? E ambas eram colocadas frente à frustração, né? Então, foi mais explicativo do que a frustração. Foi o grande tchan da época desse experimento. Então, ao longo da aula de hoje, vimos uma série de perspectivas acerca da agressão. Nesse sentido, assinale a alternativa a seguir sobre o que você achou mais interessante na aula de hoje. A exposição à violência na TV, por exemplo, pode causar menos agressividade se as pessoas aprenderem que a TV
reproduz padrões irreais de convivência, como foi o lance que eu conversei, que eu falei aqui com o André e com a Giselda, né? Da gente conversar com as crianças, e o mesmo, ao meu ver, cabe para o videogame. B. A agressão é um comportamento que pode ser hostil, mais impulsivo ou mais instrumental, como um fim para se atingir um meio. Ou seja, é muito diferente alguém que briga no trânsito do que um terrorista do Estado Islâmico, ok? C. O século XX foi o mais agressivo e sangrento da história. Agressivo e sangrento quanto? Só em guerras houveram 250 e morreram 180 milhões de pessoas, ok? Logo, para não repetirmos o triste retrato no século XXI, temos que repensar nossas práticas sociais. D. Considerando que a maior parte da agressão é hostil e não instrumental, aumentar as penas para os crimes dificilmente pode reduzir a violência. Esse é um ponto. A maior parte das pessoas que comete violência, lá, esfaqueia alguém num bar, mata alguém em casa, não está planejando fazer isso, né? E não é à toa que os países que praticam penas de morte, por exemplo, não conseguem ser menos violentos do que os países que não praticam, né? Aliás, aqui, aumentar a pena tem menos efeito do que você aumentar a certeza de ser pego. Entende? Você aumentar a certeza do que o cara vai ser punido tem um efeito maior, inclusive, do que você aumentar a pena. E a exposição à violência nos meios de comunicação pode tanto dessensibilizar o sujeito acerca da violência, como pode ofertar também um roteiro como agir, como script, né? E aqui vale não só para o videogame, para a televisão, para a internet, para todo meio de comunicação de massa. F. A agressão pode guardar relação com inclinações biológicas, como, por exemplo, a frustração e também o aprendizado social. Gente, era isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que, na medida do possível, vocês tenham gostado da aula de hoje, que ela tenha agregado algo. Eu desejo para vocês uma semana muito boa, abençoada, com muito estudo, com muito conhecimento e com muita prosperidade para vocês e também para a família. Valeu, gente? Tamo junto? Valeu, Ana Valéria, Christopher, Fábio, Daniele, amém. E, gente, continuem se cuidando, né? A Covid não é brincadeira. Enfim, entre dezembro e janeiro, possivelmente entraremos na segunda onda, que vai coincidir, infelizmente, com a primeira onda, né? Que não vai estar mitigada até lá. Então, vamos se cuidar. Christopher, podemos fazer entrevista semana que vem após a aula? Certeza. Combinado, Christopher. Acabando semana que vem a aula, a gente faz. Fechou, galera? Vou nessa. Paz, amor, união. Tamo junto.